Um repórter de uma importante revista do Brasil pesquisou a igreja a fim de preparar a publicação de um artigo de destaque. Ele analisou nossa doutrina e visitou o Centro de Treinamento Missionário e o Centro de Auxílio Humanitário. Conversou com amigos da igreja e com outros que não eram tão favoráveis a ela. Na entrevista que fez comigo, o repórter parecia sinceramente intrigado ao perguntar: como é que alguém pode não considerá-los cristãos? Eu sabia que ele estava se referindo à igreja, mas minha mente formulou a pergunta de modo mais pessoal e me questionei: será que minha vida reflete o amor e a devoção que sinto pelo Salvador? Jesus perguntou aos fariseus: que pensais vós do Cristo? Na avaliação final, nosso discipulado pessoal não será julgado por amigos nem inimigos. Em vez disso, como Paulo disse, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Naquele dia, a pergunta importante para cada um de nós será: o que Cristo pensa de mim? Mesmo com seu amor por toda a humanidade, Jesus referiu-se de modo reprovador a alguns a seu redor, chamando-os de hipócritas, insensatos e praticantes da iniquidade. A outros ele chamou com aprovação de filhos do reino e luz do mundo. Com desaprovação, chamou alguns de cegos e infrutíferos. Elogiou outros, chamando-os de limpos de coração e ávidos por retidão. Lamentou que alguns fossem incrédulos e do mundo, mas a outros considerou escolhidos, discípulos, amigos. Portanto, cada um de nós deve perguntar: o que Cristo pensa de mim? O presidente Monson disse que nossos dias estão se afastando das coisas espirituais, com os ventos da mudança soprando ao nosso redor e a fibra moral da sociedade continuando a se desintegrar diante de nossos olhos. É uma época de crescente descrença e desprezo em relação a Cristo e seus ensinamentos. Nesse ambiente turbulento, regozijamo-nos por ser discípulos de Jesus Cristo. Vemos a mão do Senhor em toda a nossa volta. Nosso destino está lindamente traçado diante de nós. Jesus orou dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ser um discípulo nesses dias decisivos será um distintivo de honra por todas as eternidades. As mensagens que ouvimos nesta conferência são marcos sinalizadores do Senhor em nossa jornada do discipulado. Ao ouvirmos os discursos dos últimos 2 dias, orando por orientação espiritual, e ao estudarmos e orarmos a respeito das mensagens nos dias que virão, o Senhor vai abençoar-nos com uma orientação personalizada por meio do dom do Espírito Santo. Esses sentimentos nos dirigem cada vez mais para próximo de Deus, levando-nos a arrepender-nos, a obedecer, a crer e a confiar. O Salvador responde a nossos atos de fé: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O convite de Jesus, vem e segue-me, não é apenas para os que estão preparados para competir em uma Olimpíada espiritual. Na verdade, o discipulado não é de forma alguma uma competição, mas um convite para todos. Nossa jornada do discipulado não é uma corrida rápida na pista, nem uma longa maratona. É uma migração ao longo de toda uma vida para um mundo mais celestial. Seu convite é uma conclamação a um dever diário. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez não estejamos em nossa melhor forma todos os dias, mas se estivermos nos empenhando, o convite de Jesus está repleto de incentivo e de esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde quer que esteja na estrada do discipulado, estão no caminho certo, o caminho que conduz à vida eterna.
Juntos, podemos erguer e fortalecer uns aos outros nos grandes e importantes dias que estão para vir. Sejam quais forem as dificuldades que enfrentarmos, as fraquezas que nos restringirem, ou as impossibilidades que nos rodearem, tenhamos fé no Filho de Deus que declarou: tudo é possível ao que crê. Quero compartilhar 2 exemplos de discipulado em ação. O primeiro é da vida do presidente Thomas S. Monson, demonstrando o poder da simples bondade e do ensinamento de Jesus: o maior dentre vós será vosso servo. Há quase 20 anos, o presidente Monson falou em uma conferência geral sobre uma menina de 12 anos que estava com câncer. Contou a respeito da coragem dela e da bondade de seus amigos que a carregaram até o alto do Monte Timpanogos. Há poucos anos, conheci Jamie Palmer Brinton e ouvi a história de uma perspectiva diferente, a perspectiva do que o presidente Monson tinha feito por ela. Jamie conheceu o presidente Monson em 1993, um dia depois de saber que um inchaço que surgira em seu joelho direito era um câncer ósseo de rápido crescimento. Com a ajuda do pai dela, o presidente Monson deu-lhe uma bênção do sacerdócio, prometendo: Jesus estará à sua direita e à sua esquerda para erguê-la. Ao deixar a sala dele naquele dia, contou Jamie, desatei um balão que estava amarrado à minha cadeira de rodas e o dei para ele. Você é o máximo, estava escrito nele em letras brilhantes. Durante o tratamento de quimioterapia e a cirurgia para salvar-lhe a perna, o presidente Monson não se esqueceu dela. Jamie disse: o presidente Monson foi um exemplo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele me ergueu da tristeza para uma grande e duradoura esperança. 3 anos após seu primeiro encontro, Jamie foi novamente à sala do presidente Monson. No final da reunião, ele fez algo que Jamie jamais esqueceria. Da maneira prestativa que lhe é característica, o presidente Monson a surpreendeu com o mesmo balão que ela lhe dera 3 anos antes. Você é o máximo, proclamava o balão. Ele o guardara, sabendo que ela voltaria à sua sala quando ficasse curada do câncer. 14 anos depois de seu primeiro encontro, o presidente Monson realizou o casamento de Jamie Palmer e Jason Brinton no templo de Salt Lake. Podemos aprender muito com o discipulado do presidente Monson. Com frequência, ele lembra as autoridades gerais a ter esta simples pergunta em mente: o que Jesus faria? Jesus disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. O discipulado é acreditar nele nos momentos de paz e acreditar nele nos momentos difíceis, quando nossa dor e temor somente são amenizados pela convicção de que ele nos ama e cumpre suas promessas. Recentemente conheci uma família que é um belo exemplo de como cremos nele. Olga e Soline Santelos, de Porto Príncipe, Haiti, contaram-me sua história. Em 12 de janeiro de 2010, Olga estava no trabalho e Soline estava na igreja, quando ocorreu um terremoto devastador no Haiti. Seus 3 filhos, Ganchi, de 5 anos, Andy, de 3 anos, e Gansley, de 1 ano, estavam em seu apartamento com uma amiga. A devastação foi terrível em toda parte. Como se lembram, dezenas de milhares perderam a vida naquele mês de janeiro no Haiti. Olga e Soline correram para seu apartamento a fim de procurar os filhos. O prédio de 3 andares onde a família Santelos morava tinha desabado. As crianças não escaparam. Nenhum trabalho de resgate seria efetuado em um edifício tão completamente destruído. Olga e Soline tinham ambos servido como missionários de tempo integral e tinham se casado no templo. Eles acreditavam no Salvador e em suas promessas para eles. Ainda assim, ficaram arrasados. Choraram incontrolavelmente. Olga me disse que em sua hora mais tenebrosa, ele começou a orar: Pai Celestial, se for de tua vontade, e se houver apenas um de meus filhos vivo,
por favor, ajuda-nos. Caminhou diversas vezes ao redor do edifício, orando por inspiração. Os vizinhos tentaram consolá-lo e ajudá-lo a aceitar a perda de seus filhos. Algo continuou a caminhar em volta das ruínas do prédio desabado, tendo esperança e orando. Então algo extremamente milagroso aconteceu. Olga ouviu quase inaudível choro de um bebê. Era o choro do seu bebê. Por horas, os vizinhos cavaram freneticamente os escombros, arriscando a própria vida. Na escuridão da noite, em meio aos estridentes ruídos de martelos e picaretas, a equipe de resgate ouviu outro som. Pararam de bater e escutaram. Não puderam crer no que ouviam. Era o som de um menino. E ele estava cantando. Gant, de 5 anos, contou mais tarde que sabia que o pai o ouviria se ele cantasse. Sob o peso do concreto esmagador, que mais tarde resultaria na amputação de seu braço, Gant estava cantando seu hino favorito. Sou um filho de Deus. À medida que as horas passavam, em meio à escuridão, a morte e o desespero de tantos outros filhos e filhas preciosos de Deus no Haiti, a família Santelos presenciou um milagre. Gant, Angie e Gansley foram encontrados vivos sob o edifício em ruínas. Os milagres nem sempre são tão imediatos. Às vezes, nos perguntamos por que o milagre pelo qual oramos tão fervorosamente não acontece aqui e agora. Mas se confiarmos no Salvador, os milagres prometidos vão acontecer. Seja nesta vida ou na próxima, tudo será acertado. O Salvador declarou: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Testifico que se o amarem, confiarem nele, acreditarem nele e o seguirem, vocês sentirão seu amor e sua aprovação. Ao perguntarem: o que Cristo pensa de mim? Saberão que são seus discípulos. Vocês são seus amigos. Por sua graça, Ele fará por vocês o que vocês não podem fazer por si mesmos. Aguardamos ansiosamente os comentários finais de nosso amado profeta. O presidente Thomas S. Monson foi ordenado apóstolo do Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. Por mais de 48 anos, tivemos a bênção de ouvi-lo prestar testemunho de Jesus Cristo. Testifico que ele hoje é o apóstolo sênior do Salvador na terra. Com grande amor e admiração pelos muitos discípulos de Jesus Cristo que não são membros desta igreja, declaro humildemente que os anjos retornaram à terra em nossos dias. A Igreja de Jesus Cristo, como Ele a estabeleceu no passado, foi restaurada com o poder, as ordenanças e as bênçãos do céu. O livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele sofreu e morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Em um dia futuro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Naquele dia, nossa preocupação não há de ser: será que os outros me consideram cristão? Naquele momento, nossos olhos estarão fitos nele e nossa alma estará fixa na pergunta: o que Cristo pensa de mim? Ele vive. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.